Gente, olha que legal. Tava encerrando aqui 17 horas de jejum, não consegui estender até 20 hoje. Aí, eu, além do frango, queria pegar. Não sei se é frango, ah não, é carne de porco. É. Não, tô sabendo legal. Eu fui e falei, vou colocar uns 2 ovos. Só que eu tava com preguiça de ir lá e fritar 2 ovos, sujar a frigideira e tal. Aí aqui eu coloquei no micro-ondas. Deixa eu mostrar aqui. 2 minutos. Ai, tá quente. 2 minutos, 2 ovos com um pouquinho de tomate. E ele subiu, ele cresceu. Não coloquei fermento nem farinha. É só 2 ovos e um pouquinho de tomate. Ele podia sair assim inteiro, que eu vou colocar ele ali e vai ficar parecendo uma broinha. Gente, não é que ficou? Ficou parecendo um cuscuz, um bolinho, uma broinha. E nem precisou colocar queijo. Não vou mexer muito não, vai desmontar. Aqui é frango mesmo. Aqui é inhame. Não é um tubérculo que não é low carb, é uma raiz que não é low carb, mas tem só um pouquinho. É pimentão e um verdinho pra falar que tem. E aqui, ó, só não come dentro da low carb quem não quer, porque 2 minutos só bati 2 ovos com um tiquinho de tomate e sal. Então, sexta-feira ainda não virou, ainda é 11 e pouco. Daqui a pouco eu vou gravar um pouquinho. E aqui são queijo, bacon e azeitona. E ali um pedacinho de frango que eu gosto, mas infelizmente tá empanado. Então, né? E aqui mais um pouquinho daquele café. Aqui agora uma xícara digna da quantidade que eu gosto. E daqui a pouco eu vou gravar ali falando sobre o sal. Então, boa noite. Então, pessoal, eu tava aqui me preparando pra gravar e esse bichinho aqui tava quebrando o cenário. Olha o tamanho que ela já tá. Quem vê meus stories, né, sabe que ela tá com uns 2, 3 meses, mais ou menos. Tá só fazendo bagunça. Hoje já tomou banho, tá com cheirinho de Pantene. Mas você dá banho no seu gato? Dou porque dorme na cama, né? De vez em quando tá frio, tem que dormir na cama, então acaba tendo que dar banho, né? Ixi, ela até arrotou aqui, vou até soltar ela, que hoje ela já vomitou, passou mal. Mas rapidinho aqui, gente, eu queria falar com vocês 4 coisas super importantes, né? Na sua dieta, na sua alimentação dentro da low carb, ou dentro da cetogênica, ou dentro da dieta carnívora, que são outras 2 dietas que mais pra frente vão ser feitas aqui no canal. A importância, primeiramente, a questão do cabelo, da queda de cabelo. Você vai notar que o seu cabelo vai ficar bem ralinho, vai ter uma queda maior de cabelo. O que acontece? Por que cai tanto cabelo? Qualquer mudança que a gente faz na nossa alimentação, ou até mesmo um remédio que a gente toma, interfere diretamente no nosso cabelo, na nossa pele. Por exemplo, no Dia das Mães, eu comi chocolate. Foi um dia antes da gente começar esse desafio, né? Nesse domingo. A minha pele foi a primeira a sentir o baque, porque eu enchi de espinha. Então, todo o trabalho que estava sendo feito com a low carb, minha pele lisinha, eu destruí com o chocolate, porque eu tô cheia de marquinha de espinha que eu espremi, cravo, por causa do chocolate que eu comi. Então, são os primeiros a sentir esse baque, essa reação. É cabelo, as unhas ficam mais fracas ou mais fortes, dependendo do que a gente come, cabelo e etc. Então, o que eu queria falar pra vocês? Em relação ao cabelo, vale a pena a gente tratar ele, né? E não parar com a low carb ou com a cetogênica, enfim, com a paleo, né? Que são outros estilos
de dieta, de estilos de vida. Não vale a pena a gente parar, porque aí a gente para por causa do cabelo e tal, um detalhe tão bobo, que a gente pode usar um aplique, pode, sei lá, cortar mais curtinho, né? E parar por causa que o cabelo tá caindo não tem sentido. Porque depois ele vai cair mais, com a alimentação toda errada, toda avacalhada. Os prejuízos, se vocês pesarem os prós e contras, vocês vão ver que continuar é a melhor opção. Então, pra mim, eu uso o Imecap Hair, né, ele manipulado, porque é mais barato, tem como, né, dar continuidade, continuar tomando. Você pode usar aquele shampoo, aquele Tio Nacho, né, que ele engrossa um pouco os fios, né, apesar de que ele deixa o cabelo bem ressecado. Em relação a vitaminas, principalmente, se eu puder ficar aqui, olha o barulho aqui ainda quebrando o cenário. Então, até perdi o que eu ia falar. Então, quando você iniciar low carb, tenha em mente que o seu cabelo vai cair um pouquinho, mas passa. Daqui a pouco essa queda, no meu caso, vai passar. Pra você que faz o jejum intermitente, são 3 coisinhas básicas. Que é algum suplemento vitamínico, né? Porque pode ser que você comece a sentir uma leve fraqueza, né? Nos primeiros dias, uma atenção meio desfocada, você não tá tão atento, sua cabeça não tá muito boa. Então, é bom que você suplemente. No meu caso, eu comecei a tomar esse daqui, só que ele, se vocês notarem, ele 50 mais, porque ele não era meu, ele é do meu pai. Só que eu comecei a tomar ele, né? E é um suplemento normal. Ele é só as vitaminas. É de A a Z, desde a vitamina A até o zinco. Então não tem problema em relação à faixa etária. É o Imecap. E se você quiser acrescentar também magnésio, é importante. Aqui nesse aqui, por exemplo, não tem magnésio, mas o magnésio ele é baratinho, ele é 3, 4 reais, dá pra você implementar também. E pronto, sou. Para você que faz jejum prolongado, 24, 36 horas, 72, etc., é muito importante vocês reporem sal. Só que repõe direito, porque eu passei muito mal, mas muito mal mesmo. Essa madrugada passada, quase meia-noite, eu mandando mensagem na Tatiane, perguntando ela a questão do sal, como que eu fazia, porque o sal, se a gente usar ele direitinho, ele é o nosso amigo. Se a gente extrapolar, ele vira o nosso inimigo. O sal, muitas vezes, né, durante todo o tempo a gente vê ele como inimigo e tal, muito sódio, não sei o que, não sei o que. O sódio que contém nos alimentos processados, né, aqueles industrializados, ele realmente é prejudicial, é bom cortar. Só que esse sal aqui, você ingerir um pouquinho não vai ter problema nenhum, muito pelo contrário. Quando a gente tá em jejum, a gente acaba excretando, né, quando já fez xixi e tal, a gente acaba excretando muitos minerais, muitos sais, né? Então, na mesma medida, a gente vai perdendo água. Então, é importante tanto a questão da hidratação quanto a questão do sal. Quanto consumir de sal? Principalmente para você que vai treinar, você que vai fazer algum exercício, uma colherinha de chá de sal. Não cometa o mesmo erro que eu, porque quando eu liguei pra Tatiane, mandei mensagem, foi porque eu coloquei uma colher de sopa cheia na boca, né, e bebi água em cima. E eu perguntei, mas por quê? Eu achei que eu colocando mais sal, é igual o cabelo, a gente vai deixar mais tempo hidratando, então vai fazer mais efeito. Não. Eu falei assim, vou colocar mais um pouquinho de sal, porque eu vou conseguir me manter mais tempo em jejum. Não. Só me prejudicou, porque ela me deu o parecer, né, dela como nutricionista, e falou, olha, você desestabilizou todo o seu organismo. Todo o seu... Ela falou lá os termos técnicos, você se desestabilizou toda. É uma colherinha de chá. Então, quando você estiver em jejum, é importante você tomar algum suplemento, um pouquinho de sal com água e a questão da hidratação, água, só. Né? E o magnésio,
ele é importante, né? E é baratinho, então fica bem mais viável do que esse aqui, por exemplo. E é isso, gente, a questão da hidratação, o jejum é algo que tem que ser uma playlist, tem que ser algo que dê para destrinchar bastante, porque eu quero falar desde a história do jejum, que é um ato milenar, até os dias de hoje, né, sendo usado, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho usado, os jejuns prolongados, eles vão fazer um bem danado, inclusive para você que tem excesso de peles, tá? Você que fez bariátrica, você que fez alguma cirurgia, você que emagreceu muito, tá cheia de peles, né, sobrando, ou aquela pele flácida. Eu vou deixar até aqui embaixo desse vídeo o link de um perfil de uma moça que eu converso, eu esqueci o nome dela. E tem que ter estômago forte para ir lá nos vídeos dela e dar uma olhada na quantidade de peles que ela tinha sobrando. Era algo muito flácido, era feio, né? E ela foi fazendo jejuns mais prolongados, aqueles que proporcionam, né, a autofagia, a renovação celular. E aquilo ali, a pele dela foi voltando. Ela emagreceu muito, mas sem jejum. Ela iria fazer o quê? Qualquer pessoa, né, no lugar dela, ia pro facão, né? Ia pra cirurgia, fazer lá tirar as peles, né? Fazer aquela cirurgia que até o pessoal que faz o Projeto Quilos Mortais, eles geralmente fazem. E eu tava conversando com ela sobre isso, sobre a questão, quando eu emagrecer tantos quilos, né? Como é que vai ser em relação às peles, como ficar. Ela falou, olha, cirurgia é a última alternativa. Começa com os jejuns. Então, se eu posso já fazer os jejuns agora, enquanto eu tô emagrecendo, para que a pele não sobre, não fique flácida, por que eu emagrecer e fazer depois, né? Sabendo que eu posso fazer agora. Então, por isso que eu intercalo. E o jejum que traz esse efeito de puxar aquela pele ali de volta, é aquele jejum mais prolongado, é aquele de 36 horas, de 72 horas. Então, aos pouquinhos, eu ainda não consigo fazer esses. O máximo que eu consegui até hoje foi o de 24 horas. Então, aos pouquinhos, a gente vai aumentando a carga horária. Mas esse é um assunto muito extenso, eu vou trazer gente para falar sobre isso, né, sobre o jejum e a importância, né, e também os benefícios em relação às peles, em relação a tudo, gente, a concentração, a treinar em jejum, que tem gente que acha que é carboidrato que vai proporcionar essa fonte de energia para que a pessoa consiga, por exemplo, correr uma maratona. E tá provado por A mais B que isso já caiu por terra, já se tornou obsoleto e não precisa. Então, como é um assunto muito extenso, eu vou ficar aqui 1 ano falando sobre o jejum, porque é muita coisa para falar. Então, nos próximos vídeos eu vou continuar falando. Em relação à fome, rapidinho aqui, que já estamos com 10 minutos, né? Fora as alimentações que eu vou mostrando. A quantidade de comida. Não fica preocupado, porque você mesmo, se você tá fazendo low carb, tá tirando o lixo da sua alimentação, tá tirando os alimentos processados, os carboidratos, as farinhas, os tubérculos e etc., então naturalmente a sua fome vai sendo regulada. Então não tem quantidade, não tem uma quantidade certa na low carb para ser comida. Não, você come até você se sentir saciado. Essa última alimentação que eu tive agora com os frios, né, e o café, foi totalmente, assim, desnecessário. Eu comi, mas não era aquele negócio que fala, tô com fome. Tanto é que eu demorei, comia, olhava pro tempo, comia de novo, olhava pro tempo, porque era algo que eu não precisava. Comi, mas não precisava. Porque realmente não dá fome. Eu tinha feito uma refeição só hoje e realmente eu não tava com fome. Se eu dormisse, conseguia virar e ia até amanhã, meio-dia. Tranquilo. Sem fome, sem desespero, tá? Que o mais... Eu vou encerrar esse vídeo agora com uma frase do Doutor Souto, que ele fala assim, que o cemitério de todas as dietas é a fome. Pensa nisso e depois vocês me falam. Bom dia, pessoal. Então, venceu aqui às 12 horas, né, de jejum. São
meio-dia e pouquinho. Já tô indo pra 13 horas. Esse horário é um dos horários mais críticos do jejum, em que a gente começa a dar muita fome, porque a fome, ela não é retilínea, ela vem em picos de fome. Então, quando vai chegando ali a 12, 13 horas, é um dos horários mais críticos, porque a nossa reserva já tá acabando e a gente já começa a entrar num estado em que a gente não tá mais alimentado, em que o corpo vai começar a se preparar para começar a usar a nossa gordura, a que já está lá, como fonte primária de energia. Por isso que é importante durante o jejum, quando a gente vai iniciar um jejum, a gente não comer alimentos com muito carboidrato. Porque quando a gente enfia a cara no carboidrato, para depois você abrir um jejum e conseguir prolongar, ele é muito mais difícil. Porque se você come um prato de macarrão e inicia o jejum, eu não dou 2 horas para você estar querendo comer o mundo. E do contrário, se você inicia comendo um abacate, uma verdura e tal, uma carne, ou uma carne um pouquinho mais gordinha e tal, é totalmente diferente. Você consegue prolongar ele por muito mais tempo. Eu não iria nem fazer o jejum hoje não, porque não tinha muita necessidade. Ia deixar pra fazer amanhã, né? De amanhã pra segunda-feira. Só que eu levantei, fui. Esse copo tá aqui propositalmente, tá? Eu levantei, fui lá na cozinha, minha mãe tá fazendo pudim de leite condensado. O que fazer diante disso? Não comer. A gente não pode, a gente não tem como impedir o outro de nos ferir com as suas atitudes, de fazer coisas que nos prejudiquem, né? Eu digo isso em várias ramificações da nossa vida. Mas a gente pode impedir, a gente pode bloquear que aquela ação venha surtir efeito nas nossas vidas. A gente tem autonomia de dizer, não, peraí, eu não quero. Então, eu vou estender esse jejum, eu estou me revoltando contra essa situação e vou estender ele por mais 12 horas e vou bater o de 24 horas, que foi um dos jejuns maiores que eu já fiz, né? Então, eu vou estender ele por mais 12 horas, para que meu corpo tenha acesso à reserva de gordura, né? Então, aqui, o que comer no jejum? Um copão de água. Quanto beber de água? Não tem quantidade. Você pode até calcular e tal, mas não tem muita necessidade. Os primeiros seres humanos, eles não tinham como calcular. Então, como que a água era regulada de acordo com a sede? Como eu falei com vocês ontem, né? Aqui tem o Imecap e aqui é um... Ai, esqueci como que chama. Multivitamínico, falar assim. E aqui o sal.